Bom dia, amigos! Estamos abrindo o preliminar, a imagem do futebol aqui pela Bandeirantes, todos os sábados, 11 da manhã. Você já sabe, temos encontro marcado aqui na tela da Band. E hoje vamos repercutir a goleada do Grêmio no Grenal, 4-1 na Arena. A primeira vitória tricolor na Arena foi acachapante. Tricolor que não vencia há 9 clássicos o seu maior adversário. Vamos repercutir também, igualmente, o empate em 1-1 do Internacional, jogando fechadinho lá no Morumbi contra o São Paulo, e projetar os jogos da dupla Grenal no Brasileirão neste final de semana. O Grêmio joga hoje, 7h30 da noite, contra o Criciúma no Heriberto Rios, onde não ganha desde 2004, e o Internacional amanhã, 5 da tarde, contra o Goiás no Beira-Rio. Conosco no programa, Dr. Raul Regis de Freitas Lima, famoso Dr. Grenal, com muitos serviços prestados ao Grêmio. Luciano Davi, ex-vice de futebol do Internacional, coordenador político do I9 Inter, e o Gonçalo Cirne Lima, repórter da Rádio Bandeirantes AM 640, participam desta edição do nosso preliminar. Quero dar as boas-vindas a todos e já perguntar de cara para o doutor Grenal, por que nunca mais voltou a ser dirigente? Ele que foi um dos maiores dirigentes da era moderna do nosso futebol. E antes que alguém se adone, 2 batizaram o doutor Regis de Grenal. Doutor Grenal, eu e o Nobrinho, José Evaristo Villa-Lobos. Doutor Grenal, bom dia. Bom dia, Rec. É uma satisfação estar presente aqui, esse nosso reencontro, né? Uma satisfação também estar aqui participando dessa conversa, desse programa com o Luciano e com o Gonçalo Cirne Lima. Na verdade, eu em 2007 me confiaram uma missão, aliás, eu vi isso hoje na entrada aqui, né? Para fazer o programa ali, já lá se fala em alguma coisa em missão da casa aqui, né? E eu também fui levado para uma missão que era de presidir o Conselho Deliberativo do Grêmio, né? Mas através de uma eleição. Não era o que eu queria, não era o que eu pretendia, eu estava assim um pouco afastado também, fazendo algumas viagens, mas eu acabei aí concorrendo numa eleição para presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio com um grande amigo, tá? Um advogado, uma pessoa com inúmeros serviços prestados no Grêmio e uma pessoa conceituadíssima profissionalmente, o doutor Luiz Carlos Lopes Madeira. E na urna ganhei a eleição por 3 votos. Então fiquei 3 anos do primeiro período como presidente do Conselho e depois fui reeleito para os 3 anos seguintes, para o segundo período, por aclamação. Então, realmente isso aí foi desgastante, porque depois a gente pode até, quem sabe, esmiuçar melhor isso aí. Foi uma época, assim, de muita coisa a ser decidida pelo Conselho Deliberativo, né? Nós vivenciamos nesse período inúmeros problemas de grande interesse do Grêmio, inclusive o Projeto Arena. E eu achei que, passados 6 anos, e tendo feito o meu sucessor, o Dr. Milton Munhoz Camargo, eu tinha que dar uma descansada. E foi o que eu fiz, né? Acho que fiquei agora... Os netos. Curtindo os netos e a filha, né, que estão distantes, viajando bastante. E fiquei realmente esse ano, por uma coincidência feliz, eu voltei a ver o jogo do Grêmio, voltei à Arena no Grenal de domingo. Sim, o senhor é o doutor Grenal, voltou lá, pronto, tinha que dar Grêmio. Foi uma coincidência feliz, fiquei muito satisfeito. O doutor pagava todas as camisas do Lima, parece que pagou uns 15 crediários mais ou menos, mas isso nós vamos contar depois. Luciano Davi, na luta aí, viajando o interior do estado todo com o I9. I9 é um grupo político que quer ter representação no Conselho Deliberativo do Internacional. Bom dia. Bom dia, Rec. Bom dia, Gonçalo. Prazer enorme estar participando dessa bancada com o Dr. Regis, um homem de muita experiência e muita história no nosso co-irmão, no Grêmio. Para mim é sempre motivo de muita alegria, porque a gente acaba aprendendo com pessoas com a experiência do Dr. Regis. Realmente, Regis, nós estamos... ontem nós fechamos 20 mil quilômetros de estrada, com o I9 na estrada. O Internacional, o I9 Inter já fez mais de 17 visitas às cidades do interior. Em dezembro nós estamos programando cidades do estado de Santa Catarina, alguma coisa no Paraná também.
Na realidade, nós estamos levando para o nosso torcedor, para o sócio colorado principalmente, a ideia do que nós queremos fazer como renovação dentro do Conselho. Nós acreditamos que o Internacional passa por um momento em que a oxigenação do Conselho ela é importante, desde que a gente leve para o Conselho pessoas que mesclem experiência com o clube, né? Que mesclem a profissionalização de pessoas que são formadas em administração, em finanças, em economia, são advogados, e também uma terceira via que nós estamos trazendo para dentro do nosso grupo político, que são pessoas que têm convivência com redes sociais, blogueiros, né, que contam a história do Inter no seu dia a dia. E mulheres? Muitas mulheres também como renovação, também como inovação. Pretendemos sim fazer com que... E o que é mais interessante nesse grupo, né, é que nós estamos trabalhando à base de meritocracia. Nos últimos 6 anos, aí, eu que aproveitei a história do Internacional fazendo a coordenação das campanhas do Fernando, do Vitório Pífero e do Giovanni Luigi. O Dr. Regis deve saber, porque participou também, participa da história do Conselho do Grêmio. Toda vez que você vai fazer uma lista para a nominata do Conselho Deliberativo, é aquela briga em função de espaço, quem fica no lugar 1, quem fica no lugar 2. O que nós construímos dessa vez na ideia do Inove Inter foi fazer a construção da nominata, que inclusive foi entregue ontem, sexta-feira, até às 17 horas, foi entregue ontem para o nosso grupo. É a base da meritocracia. Entra quem tem trabalho e história pelo Internacional, entra quem tem trabalho e história pelo Conselho e entra quem tem trabalho e história pelo próprio grupo político. São 150 nomes? São 150 nomes, mais 10%, num total de 165 nomes. Tem que entregar 165? 165, é estatutário. São 150 mais 10% de quebra. Tem que entregar. Gonçalo, como é que você prevê aí essa eleição do Internacional? Tem um segundo turno pela frente, né? E tivemos uma semana cheia de episódios, né? Teve Internacional e Grêmio, 4-1, o Grêmio ganhando a primeira na Arena. Tivemos um empate do Internacional jogando pela primeira vez bem fechado em São Paulo contra o São Paulo. E teve esse episódio eleitoral do primeiro turno, dando o Internacional e Marcelo Medeiros. Bom dia, Gonçalo. Bom dia, Rec. Bom dia, Luciano, doutor Regis. Eu vejo que o resultado, Rec, ele dentro de campo, sinceramente, o Grenal e também esse empate do Inter contra o São Paulo, esses dois resultados eles não vão determinar a eleição no pátio. Eu acho que o associado do Inter e aqueles todos que vão votar, eles têm muito bem definidos os seus candidatos. E eu acho que a eleição ela é muito favorável à Vitório Pífero. Eu acho que a atual gestão do Inter ela é muito contestada por torcedores e pelas oposições políticas dentro do clube. E eu vejo que os resultados dentro de campo dessa semana especificamente, eles não vão definir a eleição. Eu acho que os resultados desse ano e também do ano passado, principalmente, aí sim, esses têm uma interferência um pouco maior. Mas dessa semana especificamente, eu acho que não. Agora, Luciano, aí é que está. São duas eleições, né? São duas eleições. Uma é a probabilidade maior de Vitório Pífero, por óbvio. E a outra é a renovação do Conselho. Das 150 cadeiras do Conselho. 150 cadeiras. E aí é que entram os grupos I9, o Povo do Clube, o Acorda Colorado. Acorda Conselho, que está junto com o Povo do Clube. O Povo do Eles Clube. estão juntos na mesma chapa. A do Sigma. A do Sigma. A I9, que é a de vocês. Isso. E a do Marcelo do Medeiros, Marcelo que é a Medeiros chapa 1. E a chapa do Vitório também. E aí que entra a contradição do presidente Carvalho, que vota no Vitório Pífero, mas apoia a chapa 1 porque o movimento Intergrande, do qual você é oriundo, já diminuiu de tamanho, né? Sim. Nós vimos na eleição, né? 91 votos. Eleição, na realidade, para deixar claro aqui ao torcedor colorado, principalmente ao sócio colorado, nós não somos oposição nem ao presidente Giovanni, que nos deu toda a oportunidade do mundo de trabalhar no Internacional, nem somos oposição aos dois candidatos. O que nós queremos, na realidade, é fazer uma renovação nas 150 cadeiras do Conselho Deliberativo. Hoje, se nós formos somar o grupo do Vitório Pífero com a aliança do Convergência Colorada, eles somam quase 200 cadeiras no Conselho Deliberativo do Internacional. E essa grande maioria, ela tem que ser um pouco diluída entre outros movimentos que querem oxigenar o clube. Às vezes as pessoas falam, mas que o Internacional e o Grêmio, doutor Regis, eles têm muitos movimentos políticos, isso acaba atrapalhando. Mas é humanamente impossível não existir esse processo democrático
com um clube que tem 110 mil sócios e outro clube que tem quase 70, 75 mil O sócios. doutor Regis até pode falar mais sobre isso. Teve uma época que renovava 10, 12, né? Não mudava o conselho bastante. E agora se oxigena mesmo, né? Eu ia aproveitar aí um gancho no que disse o Luciano. Eu comecei a prestar serviços assim para o Grêmio em 1967. Era um estudante de Direito. Estava começando a faculdade de Direito. Já faz quase 50 anos isso. E o Passa, senhor está inteiro ainda. Passa, O senhor está até melhor que eu. Estou me esforçando, Estou cheio de pé de galinha. Mas veja, Reca, é o seguinte, vou repetir, 1967, isso aí vai fechar com alguma coisa que o Luciano disse que eu achei correta. Eu só fui me eleger conselheiro do Grêmio em 72, 5 anos depois de serviços prestados para o clube. Isso é uma coisa que no passado tinha no Grêmio, eu acho salutar, acho correta e acho importantíssima, tá? Porque há aí uma prévia seleção da atividade da pessoa durante um período, né, que tende a habilitar a pessoa a ser ou não ser conselheiro do Grêmio no futuro. É uma honraria. Isso aí hoje terminou. Não se faz mais isso. Mas eu também não estou criticando que hoje não se faça, também por alguma coisa dita pelo Luciano Davi. É impossível hoje a gente não aceitar que inúmeros conselheiros, inúmeros associados, né, pertencentes a inúmeros movimentos políticos do Grêmio, tenham acesso aos conselhos deliberativos. Porque, no fundo, é o que o torcedor quer. Para o torcedor, hoje, é uma honra, tá, pertencer ao Conselho Deliberativo do Grêmio. Acredito que no Internacional seja a mesma coisa. Então, é o seguinte, nós estamos vivendo uma época, tá, que isso aí tem que ser permitido, os tempos mudaram e as coisas têm que ser feitas. E eu acho que é importante que hoje o associado tenha uma participação muito grande na vida do clube. Vamos recordar o Grenal. Eu sei que para o Luciano Davi é uma tortura, mas para o doutor Grenal isso aí é um êxtase, né? Nem o mais otimista torcedor do Grêmio esperava uma vitória tão elástica, após 9 clássicos sem vitória. Aí o Grêmio atropelou o Internacional 4-1 e segue firme na busca de uma das vagas a Libertadores. Vamos vendo os lances aí e vamos comentando em cima aí. O Grêmio foi melhor o tempo todo, né, Luciano? Não dá para contestar. Reconhecidamente melhor. O Grêmio já demonstrava durante a semana, né, que avizinhava o Grenal, esse clima, né, essa euforia que vinha contagiando a sua torcida, que vinha contagiando a sua direção. Até porque, historicamente, o presidente Koff, com 2 anos de gestão, né, e ficar sem ganhar um Grenal na história de uma gestão é bastante complicado. Com certeza eles entraram com um foco muito acentuado dentro do vestiário, tentando contagiar o profissional, o jogador. Em cima disso ainda teve a questão do aniversário do Filipão, isso também deve ter contagiado o vestiário do Grêmio. O último Grenal de Koff como presidente. Eu não tinha a menor dúvida, Rec, que o Internacional do meio para frente era melhor que o Grêmio. Mas sempre senti insegurança do Internacional do meio para trás, suas laterais e a sua zaga. E foi realmente demonstrado aí que a gente está com uma carência bastante importante, tanto nas 2 laterais, até porque nós estávamos jogando com reservas, né? Porque o Fabrício não estava na esquerda, quem sabe na direita quem sabe na direita poderia estar o Vim, que também não estava, porque está com uma lesão, né? E o Internacional realmente estava bastante improvisado na parte de trás e o Grêmio demonstrou total superioridade com relação ao Grenal. Parece que o Grêmio tinha convicção, né, doutor Regis, que ia ganhar o Grenal. O senhor que viveu esse clima pré-Grenal mais uma vez, acompanhando a concentração, almoçando com o Filipão e tal, se sentia isso no ar, né? Eu sempre, nos anos em que participei ativamente no futebol do Grêmio, né, eu sempre preconizei que para ganhar Grenal tinha que ter muita vontade de ganhar Grenal, tinha que ter desprendimento, tinha que ter espírito de luta, tinha que ter superação, e eu acho que isso aconteceu no domingo, né? Realmente, né, o ambiente era o melhor possível, era um ambiente maravilhoso, né? A gente via que os jogadores estavam descontraídos